Hoje eu valorizo muito mais um ambiente heterogêneo, onde você tem gente diferente, pensando diferente, porque isso representa diferentes olhares da sociedade. E o que eu vi é que você ter pessoas diferentes num ambiente complementar, você consegue muito mais coisa. E aí, se você pudesse falar para o seu eu do passado as principais lições que hoje você sabe, mas na época você não sabia quando você assumiu as suas primeiras posições de liderança, quais seriam esses conselhos que o seu eu de hoje falaria para o seu eu do passado? Eu acho que eu tentaria entender mais cada pessoa. Eu tomava muito as pessoas como com a minha realidade, e você não é proxy de nada. Então eu olhava os meus valores e a maneira que eu pensava, e eu queria que as pessoas pensassem da mesma forma. Hoje eu valorizo muito mais um ambiente heterogêneo, onde você tem gente diferente, pensando diferente, porque isso representa os diferentes olhares da sociedade. Então, hoje eu valorizo. Antigamente, quando eu comecei, eu queria ter muito mais minimis, minions, pessoas que pensam como você, porque assim é mais fácil. E o que eu vi é que você ter pessoas diferentes num ambiente complementar, você consegue muito mais coisa. Então, eu teria muito mais cuidado em duas coisas. Trazer pessoas diferentes, e dois, entender mais um pouco os momentos das pessoas, porque elas estão em momentos diferentes de vida, do que elas buscam. E no momento em que você está servindo aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, você consegue montar um time unido que tem o mesmo propósito. Mas você tem que entender as pessoas que trabalham com você e entender o que as move. Para mim, teve uma coisa muito interessante. Um dia que aconteceu isso, para mim foi um gatilho. Um dia entrou um cara. Um dia eu tinha um sujeito que trabalhava comigo na empresa lá, que eu tinha montei a empresa muito cedo. E ele falou: cara, não tô feliz, acho que eu vou embora. Falei: porra, acabei de dar um aumento para você, cara. Deu um aumento legal para esse cara, Eduardo. E ele falou: não, vou embora porque eu não tô sendo valorizado. Falei: como você não tá sendo valorizado, cara? Acabei de dar um aumento para você. Porra, mas como? Pro fulano, ele tá sentado ali, olha só, o fulano tá sentado perto da janela. E o meu lugar não é longe. E o outro, cara, ele tem assinatura de várias coisas, de revistas na época, de periódicos. Porra, você deu pro cara um bocado de coisa, e para mim não tem. Ele tem 2 telas, e eu não tenho. E eu notei o seguinte: para ele eu dei muito mais dinheiro, porque eu entendi que ele ia casar e precisava de ajuda. E o que ele valorizava eram outras coisas. Então, no momento que você entende que cada um quer alguma coisa, quer dizer, era muito mais barato eu botar ele do lado da janela e dar para ele 2 monitores que resolvia o problema, entendeu? E não precisava ter dado o aumento, que custou muito mais caro para a empresa. E ele ficou mais infeliz com o aumento do que com os 2 monitores, Então, assim, você entende que, peraí, cara, eu tenho que entender que cada um quer, porque cada um quer coisas diferentes. Aquela história salomônica que todo mundo, quem não conhece, da laranja, que tinham 2 pessoas brigando pelo conjunto de laranjas, mas e a solução é: vamos dividir as laranjas, quando na realidade um queria o interior da laranja para fazer suco e o outro queria a casca para fazer doces. E na realidade, se você entende o que as pessoas querem, você às vezes consegue muito mais com os mesmos insumos. Os mesmos insumos. Não, muito bom essa história é muito boa mesmo.